E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Sampaio Corrêa, que se enfrentam nesse sábado, dia 14 de agosto, a partir das 4h30 da tarde no Independência, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro se encontra em 15º lugar na tabela, com apenas 17 pontos somados após 17 jogos, e o Sampaio iniciou a rodada dentro do G4. Eles já têm 29 pontos conquistados e vem de uma fase muito boa, tanto que ganharam as últimas 3 partidas na competição. O time maranhense busca a vitória para seguir dentro do grupo de acesso, enquanto o Cruzeiro precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Valendo ressaltar que se o Cruzeiro perder esse jogo, pode até voltar para o Z4 se Ponte Preta e Vitória ganharem suas partidas. Mas falando das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, o provável 11 inicial tem o goleiro Fábio, a zaga com Ramon e Eduardo Brock, lateral direito Norberto, lateral esquerdo Jean Vitor. No meio-campo, Flávio como primeiro volante, o Giovani saindo um pouco mais, Rafael Sobis como meio atacante central, o Wellington Ney na ponta direita, Felipe Augusto na esquerda e o Marcelo Moreno no comando de frente. Antes de falar aí das principais dúvidas do treinador, só falar um pouquinho da lista de relacionados. Esses são os 22 atletas que o Luxemburgo levou para o jogo, e para ficar mais fácil assimilar, eu separei aqui mais ou menos por posição, tá? Os goleiros Fábio e Lucas França, os 4 zagueiros, 2 laterais para cada lado, Flávio e Adriano como volantes, o Giovani, Marco Antônio, o Claudinho, o Stênio que volta a ser relacionado, o Felipe Augusto que cumpriu suspensão na última rodada, além do Thiago e do Dudu. As principais novidades são realmente Joseph, Marco Antônio e Stênio, que estão sendo relacionados pela primeira vez com o Lucha. E essa fileira aqui são das ausências principais que eu acho que cabe a gente falar. O Cáceres segue com aquele problema no tornozelo, entregue ao departamento médico, assim como o Rodolfo, que até foi relacionado na última partida e agora volta a ficar de fora pelo mesmo problema físico. Nada que nos surpreenda considerando o histórico recente do Rodolfo no Coritiba e no Flamengo, né? O Nonoca também segue fora lesionado. Ariel Cabral não é opção para esse jogo por desgaste muscular, ele não teve lesão constatada, mas como tá com esse quadro de fadiga, uma possibilidade grande de lesão, fica fora da partida. O Marcinho testou positivo para Covid-19, então já está em isolamento, é desfalque certo para esse jogo e para os próximos também. Tomara que se recupere logo, porque é um dos nossos melhores jogadores. O Bruno José também tá fora, suspenso pelo 3º amarelo, e eu botei o Matheus Neres nessa lista porque ele entrou na última partida e dessa vez nem no banco vai ficar. E eu tentei organizar no campinho aqui esses 22 jogadores relacionados como se fosse assim, um time titular e o reserva imediato, partindo do princípio das características de cada jogador mesmo, tá? Por isso que eu coloco aqui o Marco Antônio como um reserva do Giovani, sendo que se o treinador quiser, os dois podem jogar juntos sem o menor problema. Aqui na frente a gente tem o Marcelo Moreno e o Thiago, mas pode ser que os dois fiquem no banco e Sobis jogue lá na frente. E para ficar um pouco mais claro, quais parecem ser as principais dúvidas aí na cabeça do Luxemburgo? Quem vai ser o lateral direito? O Norberto tá mais cotado para ser titular, porque o Rômulo foi muito mal na última partida, cometendo aquele pênalti idiota. Na zaga, a tendência é que Ramon e Brock sejam mantidos, o que eu acho um absurdo, mas é o mais provável. O Jean também deve seguir na esquerda. Existe uma dúvida entre Flávio e Adriano. Eu acho o Adriano um jogador melhor, mas não vai me surpreender se o Flávio seguir como titular. Por ter entrado muito bem nos 2 últimos jogos, certamente o Giovani Piccolomo vai ser titular, assim como o Wellington Ney e o Rafael Sobis. E eu diria que entre Felipe Augusto, Marcelo Moreno e Rômulo, 2 vão jogar e um começa no banco. A lógica é a seguinte: se o técnico deixa o Marcelo Moreno de fora do jogo e usa o Sobis no comando de frente, o Giovani Piccolomo vira esse meia armador e aqui o Rômulo pode entrar como um segundo volante ao lado do Flávio, ou até pode jogar Adriano e Flávio com Rômulo no banco. Eu acho essa opção ruim porque o Rafael Sobis no comando de ataque me parece ser o pior lugar possível para ele, mas a gente pode falar de uma outra opção também, que seria com o Felipe Augusto começando na reserva, o Rafael Sobis aberto pelo lado esquerdo, possibilidade que o Luxemburgo falou na coletiva, e o Marcelo Moreno sendo mantido no comando de ataque com o Giovani na armação e uma dupla de volantes, né, que pode ser Rômulo e Flávio ou o Adriano tendo uma vaga aqui na posição de qualquer um dos dois. Agora vamos falar do Sampaio Corrêa, que é treinado pelo Felipe Surian, tá vindo num ótimo momento e deve ir a campo com o goleiro Mota, a zaga com Joécio e Nilson Júnior, lateral direito Luiz Gustavo, lateral esquerdo Zé Mário. No meio campo são 3 volantes, o Betinho joga centralizado, Márcio Araújo e Eloir um pouco à frente, Jean Silva aberto pela direita, o Nadson caindo mais pela esquerda e o Ciel no comando de ataque. O Sampaio não tem muita dúvida na escalação, eles estão sem o Ferreira, que normalmente é esse meio campista pela direita, porque tomou o 3º cartão amarelo. O Márcio Araújo
deve ser o titular, mas o Mauro Silva também tem chance de começar. E o outro desfalque é no gol, porque o Luiz Daniel, que vinha sendo titular, pegou um gancho de 4 partidas e começa a cumprir nessa partida. Entra o Mota, que já foi titular do Sampaio Corrêa nessa mesma Série B. E para quem reclama aí que o Cruzeiro usa a base, né, acha que esse é o nosso problema e gosta de jogador experiente, o Sampaio Corrêa é o paraíso. Porque os jogadores mais jovens aqui desse provável 11 inicial têm 29 anos, que são o Nilson e o Zé Mário. Todos os demais já passaram da casa dos 30, com destaque aí pro Márcio Araújo, que é muito conhecido. Já tá com seus 37 anos, construiu a carreira aí por Palmeiras, Flamengo, Atlético. O Nadson é um meia que já teve passagem anterior pelo Sampaio Corrêa, tava no CSA. Ele joga um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, mas é o armador do time, é um cara que vem pra dentro pra organizar o jogo. A dupla de zaga formada pelo Joécio e pelo Nilson Júnior são dois caras de 1,90 m, costumam sobressair muito bem nessa jogada pelo alto. Dos três aqui do meio campo, o Eloir é que tem mais qualidade com a bola no pé, mas o principal nome do time é realmente o Ciel, que é o artilheiro do Sampaio Corrêa nessa Série B com 7 gols em 15 jogos, e desde que ele voltou ao futebol brasileiro, depois de passar várias temporadas nos Emirados Árabes, ele tem marcado sempre mais de 20 gols por ano. Nessa temporada já são 21 gols anotados em 32 partidas, em 2020 ele marcou 20 gols em 34 jogos, e em 2019 foi ainda melhor, 23 gols em 30 partidas. Então é um cara que realmente mete muito gol. Ele que apareceu pro futebol lá em 2003, jogando no Santa Cruz, teve passagem pelo Ceará, até pelo Fluminense, e é um jogador muito perigoso. E eu botei de lado aqui o Pimentinha, que deve começar no banco, mas fez um ótimo jogo contra o Cruzeiro no ano passado no Mineirão, né, dando assistência inclusive pro gol da vitória do Sampaio, e na última rodada, jogando contra o Náutico, ele fez o segundo gol do Sampaio Corrêa. Então é um jogador que sempre entra no segundo tempo, e é uma arma muito perigosa aí pela velocidade, habilidade, é um jogador que vai muito pra cima. Ano passado, inclusive, deu até um pouco de dó daquele glorioso Giovanni Palmieri, né, que era o nosso lateral esquerdo no dia. Mas pra fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Cruzeiro 4, Sampaio Corrêa 3. Os gols do Cruzeiro serão marcados por Marcelo Moreno, Rafael Sobis, Giovanni Piccolomo e Norberto, enquanto o Sampaio Corrêa marcará com Ciel, Nadson e Pimentinha. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para dizer o que você espera da partida. Deixa também o seu palpite de placar e como você escalaria o Cruzeiro considerando esses 22 jogadores disponíveis. Lembrando que a bola rola nesse sábado, 4h30 da tarde, e o jogo vai ter transmissão de TV pelo Premiere. Assim que terminar o confronto, ali por volta das 6h30 da tarde, a gente entra ao vivo aqui no canal para falar sobre a partida, dar nota para os jogadores e trocar uma ideia. Mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!